Que é uma coisa que eu faço, eu invento uma paisagem. E, tipo, é uma coisa que eu quero aprender também, é me aprofundar nessa paisagem, assim, entender qual é o meu limite que eu posso ir com ela. Tipo, eu não sei se ela é uma coisa que vai permanecer comigo ou se é algo que eu tô escolhendo todo o tempo, sabe? Ou se um dia eu vou escolher outra coisa também, espontaneamente. Às vezes o nosso olhar se vicia, meu olhar é viciado em natureza. Em Curralinho, na nossa casa, a gente cresceu de frente para o rio. A nossa casa é como se esse prédio aqui fosse o rio. Então, tipo, é difícil tu te afastar disso depois desde tu bebê até a tua adolescência, tua início da tua juventude, e tu ser retirada desse ambiente. Então, o teu olhar vai te viciar em outra coisa. Então, o meu olhar começa a se viciar nos prédios, nos horizontes aqui, nas ruas. Isso influenciou muito a minha primeira exposição. Tem muita referência dos Jurunas. Depois que eu vim morar para Belém, que eu consegui minha independência, eu sempre fiquei viajando muito, assim, aqui no Brasil mesmo, para achar esse lugar, né? E toda vez que eu voltava para cá, eu me via diferente. Então, quando eu me via diferente, eu via esse lugar diferente também. Às vezes, um ambiente que tu nasce ou que tu cresce, tu não te sente pertencente. Então, toda vez que tu sai um pouco, tu sempre tem que fazer aquele caminho de volta para tu te reconhecer nesse lugar. Todo esse processo, ele demorou um tempo para sair da minha cabeça, assim, de me ver pertencente a esse lugar que hoje eu chamo casa, né? Eu acho que a arte, ela faz com que eu me conecte com as pessoas, assim, talvez entregue algo que alguém precise, sabe? E sempre quando as pessoas vêm falar do meu trabalho, ela, nossa, tu me remeteu a alguma memória. Eu acho que às vezes resgatar uma memória que o mundo faz com que a gente talvez esqueça, sabe? Que é o momento de contemplação, as pessoas não têm mais isso. É, acho que tudo parece que tem que ter uma descrição muito mais do que poética, assim, muito técnica, ou a gente sempre precisa contar a história numa vertente muito acadêmica. Aquilo que eu nasci para ser, ela era um pouco assim distoante da minha realidade. Então, eu acho que quando eu olho a natureza me possibilitando recriar ela numa tela, um objeto, eu vejo nela uma fonte de inspiração, mas não só de inspiração, mas de motivação também, né? Eu acho que tipo tu tá sempre levando esse lugar de beleza para de espaços fechados, pode ser uma galeria, mas também para dentro da alma das pessoas. Então, todo mundo que vê uma paisagem, ela automaticamente se identifica, sabe? Então, quando tu coloca uma escultura, a primeira ligação é o olhar, né? E a partir do olhar, tu tem a aproximação. E da aproximação, tu vai querer saber do que está sendo, qual o intuito disso. Então, quando a pessoa vê um jaguar pintado e vai se aproximar para saber do que aquilo está sendo tratado, é muito mais fácil dialogar com o público que ao primeiro momento não se interessa por alguma questão ambiental ou social. O projeto Jaguar à Parede ele tem essa proposta, né? Quando tu traz para dentro de um shopping ou para dentro de um diálogo mais urbano, tu consegue acessar essas pessoas e elas se identificarem com o projeto também. Eu fiz um esboço, né, de todos os lados dela, mas a minha defesa da onça, do meu projeto, era justamente trazer um pouco desse horizonte, tanto daqui, do pôr do sol, mas também um pouco dessa natureza que cerca Belém. E aí eu criei esse esboço muito com uma imagem digital também, assim, tentando experimentar outras cores para além do verde também.
Belém para mim sempre foi um lugar de estacionar e colocar a minha cabeça no lugar, assim. Mas o Jurunas, ele tem uma parte importante nessa minha construção como artista. Foi aqui que eu fiz minha primeira exposição. De alguma forma, ele foi me conduzindo a criar. Assim, meu lugar aqui nessa casa é o pôr do sol, né? Aqui onde sobem minhas irmãs, a minha mãe, a gente tem conversas profundas, assim, né? Olhando isso, refletindo muito sobre a vida, sobre para onde nossos caminhos vão levar a gente daqui a um tempo também. E cada vez mais perto dessa separação também, né? De familiar, também cada um vai procurar, mas essa casa pra gente sempre foi um lugar de tanto reconciliação quanto cuidado, sabe? Assim, acho que o pôr do sol vai ser sempre o melhor lugar, assim, pra gente terminar o dia, assim. O estúdio, ele é importante pra mim, ele sempre vai ser importante. Mas eu acho que essa visão do bairro, da cidade, a garça passando, todo dia a garça passa aqui, a gente olha, é urubu, aí as pessoas na rua, a pessoa que faz o serviço pra gente passa aqui e fala com a gente. Olhar aqui para o outro lado também, ver o movimento da cidade, ver os espaços que também mudaram, né? Vão sendo reconstruídos, faz a gente estar sempre com aquela sensação de pertencimento também, né? Mesmo que de alguma forma a gente pareça, é, a minha vida seja um pouco mais reclusa na cidade, aqui também faz com que eu esteja, sendo pertencente, né? Dessa cultura, dessa natureza, do vento, da chuva, então tudo ali está de alguma forma me abraçando. Então, quando eu me encontro assim hoje aqui, falando sobre esse lugar, é também uma forma de me reconciliar com esse lugar, sabe? Acho que ele nem para mais. Eu tenho um papelzinho que eu coloco aqui assim. Aí ele para. Aí eu trouxe, quando eu vim de lá, eu trouxe escondido.